apresentação, vamos falar de materiais poliméricos. Então vamos lá. Vamos ver pelo menos uma parte inicial dos materiais poliméricos. Tá? Então, os materiais poliméricos, pessoal, eles têm esse nome em função, primeiro, da sua composição e por formarem, né, cadeias poliméricas, os polímeros, tendo entre eles, na composição, oxigênio, carbono, hidrogênio, os famosos CH, que vão estar presentes nas cadeias poliméricas, e eles podem estar conectados, ligados a outros materiais. Ou, por exemplo, você pode ter orgânicos e inorgânicos. Tá? Então, por exemplo, material polimérico bastante famoso, utilizado na construção civil, e que os dentistas também usam, e você comercialmente compra pelo nome de Super Bonder, que é o metacrilato. Então, o dentista precisa colar alguma coisa no teu dente lá, ele vai usar metacrilato. Mas, na verdade, é a mesma composição do Super Bonder. E nós, na construção civil, usamos para quê? Por exemplo, eu tenho uma laje com fissuras. E essa laje com fissuras, eventualmente, pode comprometer as armaduras através da infiltração de água. Eu uso metacrilato para fazer um selamento. E é um material polimérico. Tá? Então, nós temos, dentre os materiais poliméricos, nossos polímeros, nós vamos ter naturais e vamos ter os sintéticos. Naturais, nós vamos obter através de produtos existentes, como a madeira, algodão, látex e etc. E os sintéticos, a gente vai forçar reações químicas em função dos polietilenos, os polipropilenos, os PVCs. Nós não usamos o nome isopor. Professor, tem cara de isopor, parece com isopor. Tem cara de isopor, parece isopor, mas nós não chamamos de isopor, chamamos de EPS. Tá? O EPS, na verdade, tem cara, jeito e tipo de isopor, mas a gente não chama de isopor, chama de EPS. Ele é utilizado. Eu tenho lá o EPS anti-chama, eu posso utilizar ele em isolamento térmico, posso utilizar em isolamento acústico e o uso mais comum que vocês conhecem é preenchimento de blocos de laje. Né? A laje pré-moldada, eu uso a minha laje pré-moldada e uso os blocos de EPS. Tem função de preenchimento. Então, eles não têm uma função estrutural. Na verdade, eles têm a função de ocupar aquele espaço. E aí você acaba ganhando altura na vigueta pré-moldada. Então, essa é a função. Ele forma mais ou menos, como se a gente pensar assim, aquele pentezinho antigo, né, que provavelmente o avô de vocês carregava no bolso, aquele pente, é o que vai formar a estrutura da laje. Então, ele tem altura, mas ele tem redução de material, porque esse material é preenchido, esse espaço que iria ser ocupado pelo concreto, eventualmente, é ocupado pelo EPS. E pela lajota cerâmica, que vai fazer a mesma função. Tá? Em relação ao comportamento, eles podem ser termoplásticos, que, mesmo aquecido, eles não vão sofrer alterações, daí o nome termoplástico. Termofixo, que se você fizer o aquecimento dele, você não consegue fundir, porque ele vai alterar a estrutura. E os elastômeros.
né, conhecido também como borrachas. Então, elastômero. Você vai fazer uma junta de dilatação. O que é uma junta de dilatação? Eu tenho lá, por exemplo, 20 metros de construção, 20, 30 metros, 20 metros de construção já é recomendado. Então, eu vou ter um problema de dilatação bastante grande numa estrutura com esse tamanho. Para evitar este problema, este comportamento indesejado, eu vou projetar juntas de dilatação térmica e irei utilizar um elastômero. O elastômero vai ter a função de evitar esta dilatação. Vamos dar uma olhadinha no elastômero, a junta de dilatação. Então, aqui a gente tem vários tipos que são mostrados aqui. Aqui, ó, junta de dilatação, ó, os elastômeros. Olha só. Você corta o concreto e encaixa esse perfilzinho. É bastante comum o uso disso, como eu falei. Eu tenho uma estrutura, aqui é para concreto, mas pensando em asfalto, tá? Desculpa, em pavimento. E aqui, tratamento de juntas, eu posso usar um elastômero na função de uma espécie de uma cola. E depois aqui ele está aplicando um selante, ó, que daí aqui já é uma resina. E olha aqui, o elastômero está aqui e aqui, ó, o branquinho elastômero. E aqui eu tenho um outro tipo de elastômero para fazer o fechamento. Posso ter N tipos de elastômeros, todos eles têm a função de evitar o trincamento, o fissuramento das nossas estruturas. Tá? Então, tá aqui, ó, uma coleção de juntas, de elastômeros para você utilizar como você quiser. Ok, vamos dar continuidade. Então, formas de fabricação dos nossos polímeros. Então, a gente tem várias formas de fabricação desses polímeros, tá? Mas vocês podem ver que, basicamente, da onde que vem esse processamento? Petróleo. É onde eu vou ter a minha cadeia polimérica bem criadinha. Por exemplo, um asfalto, ela tem a ligação de em torno de 84, 86 moléculas na cadeia polimérica. Eu já falei de asfalto quando a gente falou sobre o material em si, material bituminoso. Expliquei também que no Brasil a gente produz petróleo mais pesado, que é próprio e indicado para a fabricação de polímeros, né? Então, diferente do petróleo que nós importamos, que ele tem uma característica mais voltada para combustível. Então, combustível, eu vou ter o petróleo tipo Brent e o petróleo pesado que nós temos aqui, ele é mais indicado para a produção de combustível. Ok? Aqui os passos. Então, faz a extração do petróleo, depois faz o craqueamento, o refinamento. O que sobra, aí aquele resíduo é feita a polimerização. Daqui gera asfalto, daqui gera as borrachas, enfim, todos os materiais que a gente conhece. Aqui vale um comentário sobre quando se fala da dependência do petróleo.
Porque a dependência de petróleo. Eu vou ter carro elétrico. Com não sei o quê. Ok, você vai fazer pneu do quê? De madeira? Que nem do... Não, ou vai fazer igual a roda dos Flintstones? Não tem, pessoal. O uso dos polímeros derivados de petróleo, os nossos plásticos do nosso dia a dia, é absurdo. Nós dependemos muito. E vamos continuar dependendo por muitos e muitos anos. Tá? Já tem estudo de vários outros materiais que possam vir a substituir. Por exemplo, quando eu estava na minha graduação, isso lá em meados de... Eu tirei essa aula, deixa eu já digo para vocês, 95. Segundo semestre de 95, o primeiro de 96, mas eu acho que foi 95. Eu vi um estudo que o professor apresentou, um projeto, um estudo, no qual eles extraíam polímeros a partir de vegetais. No caso, o vegetal lá em estudo era o agrião, eles estavam tirando as fibras ali para fazer produção de polímeros. Então, existe N projetos assim. O problema é viabilidade econômico-financeira. Porque não basta, eu posso produzir sem ser do petróleo? Pode. Mas é viável financeiramente? Aí que é o problema. O plástico que eu pego do petróleo vai custar, exemplo, o quilo dele vai custar 3, 2, 3 reais. E daí esse outro alternativo vai custar 20, 30 reais. Então se torna difícil, não tem como. Aí o que vai acontecer? A gente vai sempre ter a dependência do petróleo. Não, a gente vai, no futuro longínquo, pode ser que quebre essa dependência. Mas hoje é muito difícil. Se a gente pensar no que nós utilizamos e na quantidade, basicamente tudo vai polímero, né? Então a gente não tem essa, eu diria hoje, esta possibilidade, esta alternativa. Então, e qual a diferença entre plástico e polímero? Então, o nome popular dado ao polímero é plástico. Opa, só um minutinho, parece que tem gente que... A Priscila está voltando. Vocês não admitiram a coleguinha, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Como é que está? Tranquilo. Então, beleza. Enquanto começou a demorar para a Priscila entrar, então deve ser a conexão dela e não a minha. Como ela demorou para entrar, eu falei, opa, será que sou eu? Tá. Então, basicamente, o polímero é o nosso plástico de cada dia. E que, na verdade, ele se popularizou. E ele traz até como né, um comparativo, né, que é como dizer que o metal é apenas o ferro ou o alumínio. Né? Quando a gente sabe que metal, a gente já viu ali a quantidade de metais e ligas metálicas que nós temos. Vimos o uso dela na construção civil. E aí, este nome plástico em função da plasticidade, ou seja, em função o polímero dele trabalhar essa trabalhabilidade. E aí nós falamos, quando a gente falou sobre os materiais bituminosos, falando particularmente do asfalto, eu citei essa capacidade de resistir à fadiga, expliquei, falei sobre a manta asfáltica, falei sobre o próprio asfalto, né? O que acontece com esses caras? Eles possuem uma propriedade fantástica de se deformar. Eles possuem plasticidade. Ou seja, eles não só se deformam como eles assumem formas. E isto tem uma outra coisa interessante, que a gente pode... Nós falamos só sobre o asfalto
né, um grupo de polímeros, mas dá para acrescentar. O plástico, se você sabe aquelas cadeiras brancas de você encontra aquela mesa de plástico lá, bem comum em bar, de praia, principalmente, é o que mais se tem. O que acontece? Observem que é comum aquelas cadeiras, com o tempo de exposição ao sol, ficarem craqueladas e quebrarem. Por quê? Lembram? Cadeia polimérica. O que acontece com a manta de impermeabilização? Ela vai quebrando a cadeia polimérica em função dos raios ultravioleta. Quebra a cadeia polimérica. Ao quebrar a cadeia polimérica, ela vai fragmentar a manta e, com o tempo, a manta perde a vida útil. Ok, se eu fizer uma analogia com as cadeiras de praia e etc., essas cadeiras de bar, elas também são estruturas poliméricas e os raios ultravioletas também irá quebrar. Então você pode pegar, por exemplo, peças do carro que ficam expostas ao sol, peças de baixa qualidade, diga-se de passagem, carro com boa qualidade não vai fazer isso, mas peças de baixa qualidade, ele vai começar a ficar meio quebradiço. Então, é o mesmo princípio do raio ultravioleta, que danifica a minha cadeia polimérica da manta, de impermeabilização, do material do meu asfalto, ele vai danificar os demais polímeros, ou como queiram, plásticos. E os principais. E daqui vem o nome do povo, o nome da galera, né? E aí vocês já vão ver também um outro carinha bem conhecido. Mas vamos lá. Policloreto de vinila, o nosso famoso PVC. Então, vem de policloreto de vinila, a sigla de PVC, que são as nossas tubulações em geral, tubulações de esgoto, tubulação de água fria, pluvial, PVC. O nosso poliestireno, só que, professor, é EPS. Sim, senhor, é EPS, porque é poliestireno expandido. Tá? Então, EPS nada mais é do que poliestireno expandido. O nome do nosso isopor. Mas não é isopor, né? Que, na verdade, se você for ver a composição, é a mesma, também é poliestireno, só que a gente chama de EPS. Ok? E a gente já sabe o uso dele, eu já citei no início da aula, as aplicações para isolamento térmico, acústico e aplicação nas lajes. Polietileno, que é os nossos filmes, papel, aquele rolo de papel filme que você usa para, por exemplo, tem uma comida lá, um resto de comida lá, vou guardar do almoço para comer na janta. Você vai lá e usa aquele poliestireno, polietileno para fazer aquele papel filme. E nós temos polipropileno, que são os tubos e conexões em fibras empregados no concreto. O que acontece? Lembra aquele azulzinho que nós vimos lá na nossa cordoalha engraxada? Nós temos lá o nosso polipropileno. E aqui, na próxima, o policloropropileno ou neoprene, que é uma borracha sintética usada para impermeabilizações, aparelhos, juntas de dilatação. Mais junta de dilatação, tá? Do que impermeabilizações. Os acrílicos, polimetil metacrilato, que daí esse aqui é diferente do metacrilato.
porque ele é polimetilmetacrilato. Então, você tem ele sendo empregado para substituir vidros. Não é barato, é caro, mas ele possui alta resistência. Policarbonato. Policarbonato daí já é mais barato. Você tem a aplicação do policarbonato em telhas. Por exemplo, quero fazer uma marquise transparente. O policarbonato ele vai te dar esta qualidade. Uma aplicação bastante interessante do policarbonato, posso mostrar aqui para vocês. Olha só, as estações tubo, feitas com policarbonato. E tem na linha para... Eu esqueci o nome. Professor, Hum, como é que é essa questão do conforto térmico nessas estações? Esse material não esquenta, não aquece muito, não? ele aquece, mas ele aquece igual se fosse um vidro. Tá. Mesma coisa. E pode observar que pelo o design dela, a Elas são estação tubo vazadas, né? ó, aqui é as portas, tá? Aham. Mas ela é vazada, ó. Então o ar circula por ela. Verdade. E essa parte em cima é outro material, por quê? Ó, dá para ver aqui por essa foto que é outro material, que é para permitir, né, a Barrar um pouco a formação. luz do sol, né? Isso, exatamente, a sombra, né? Uhum. Então é interessante. Esse sistema foi implantado em 93, ou 90, não, 92, 92. 92. Eu morava em Curitiba na época e muito interessante. É uma coisa assim, pessoal. Você tem 5 linhas que cortam Curitiba de fora a fora. Você pega o teu carro, mesmo indo por vias expressas, assim, o mais rápido que você consegue, em horário de pico, sem chance. Os ônibus vão chegar mais rápido que você. É uma coisa assim impressionante. Porque eles trafegam em canaletas. Essas canaletas aqui. Que eles já trocaram, estão trocando tudo para concreto. Basicamente todas elas são concreto, né? Eles trocaram. Então aqui, ó, ele para, pega o povo e vai. Então só ele trafega só o ônibus trafega nessa linha exclusiva, nas canaletas, né? Só que o sistema é bem feito, né? Você tem, quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Olha só. E esse que é o segredo. Aqui dá para ver bem, ó. Ó. Esse que é o segredo, ó. Então, eu estou aqui, nesse lado da cidade. Eu venho pelo sistema até aqui. E eu troco. Como que eu faço isso? Eu paro aqui, desço dentro de uma estação tubo, pego outro ônibus e vou. Eu não pago passagem adicional. Os 5 ramais que eu falei, quer ver? Aqui, ó. Aqui dá para ver, ó. Os 5 ramais principais, ó. Esses são os 5 ramais que pegam a cidade toda. Então, por exemplo, eu estou aqui e quero chegar aqui,
Se eu for de carro, esse trajeto eu vou levar 2, 3 vezes mais tempo do que eu pegar o sistema de ônibus. Então, você está aqui, ele funciona como um metrô é um metrô de superfície, né? Então, você está aqui, vai, pega, pum. Aí que tá. E o que eu achei, assim, que a grande sacada que os caras fizeram, que eu sei, algo para se tirar o chapéu. Curitiba está aqui. Isso é Curitiba. Aqui é a região metropolitana. Eles integraram toda a região metropolitana no sistema de transporte. Então, por exemplo, eu estou nesse município aqui, ó, Balsa Nova. Esse município está, vamos lá, uns 40 quilômetros, 40 50 quilômetros do centro de Curitiba. Mas eu pago uma única passagem para vir, por exemplo, para Quatro Barras, que é um município que está do lado oposto. Então, com uma única passagem, você viaja por todo o sistema integrado. Então, olha só. Aqui está aquele sistema que vocês viram. Esse é o segredo. Ó. Essas vias cortam a cidade inteira. Ah, mas aqui eu ainda tenho duas vias rápidas, uma que vai e outra que vem. Ok. Você, usando as vias rápidas, você não tem a mesma velocidade que o sistema de estação tubo. Olha só. Está aqui, ó. É o sistema de estação tubo, está aqui. Não esquece, ó, o tubo está aqui e os ônibus circulam pelas canaletas. Esquece. Você, ó, não tem como competir. Não tem, porque o sistema ele foi projetado para ter esta eficiência, o máximo possível em linha reta. Quando foi esse sistema é mais antigo do que as estações tubo, tá? É um sistema dos anos 80, implantado pelo Jaime Lerner. O que eles fizeram para implantar isso aqui? Vocês acham que não tinha nada no meio do caminho? Eles demoliram prédio, casas e foram destruindo, indenizando e fizeram a via ser assim, em linha reta. O que tinha na via foi detonado. Tem um prédio muito engraçado que a prefeitura negociou com os caras. Não, ó, beleza. Prédio aí, vamos fazer, você pode fazer teu prédio, mas a via rápida vai passar por aqui. Aí os caras fizeram o prédio, ele tem um pé direito mais elevado e o ônibus passa embaixo do prédio. Eu esqueci o nome da rua. É perto da Marechal Deodoro, mas no centro. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui, ó, prédio. Baixo Curitiba. Ah, aqui, ó. Olha só. É muito louco, né? É muito louco isso aqui. O, o ônibus passa embaixo dele. Aqui, ó. O ônibus passa embaixo. Aqui é uma via de expresso. Desse expresso. Ele passa aqui embaixo. Ó. Só passa ônibus embaixo, mas ele passa debaixo do prédio. Muito louco isso, né? É uma curiosidade. Olha o ônibus vindo O lá. prédio foi construído depois da via existente, é isso mesmo? Exatamente. Gente, que loucura. Olha o ônibus lá de baixo. Fico pensando como é que ele conseguiu autorização, né, na prefeitura para construir uma estrutura maluca dessa. Provavelmente Grana, né? é. O prédio do prefeito. É. Interessante, né? Interessante. Mas o prédio foi feito depois da via. Na verdade, foi feito meio junto, a via pelo prédio, tá? O terreno estava lá, os caras iam fazer ó, eu tenho terreno para fazer, eu vou fazer o prédio. Não, ó, a gente quer fazer vai passar uma via aí. Não, escuta, vai custar muito caro indenizar. Não, vamos negociar. Vamos negociar. E aí eles chegaram a essa negociação.
que foi fazer o prédio passando por baixo. Então, aqui, ó, voltando aos materiais. Voltando, né, aos materiais. O policarbonato, falei, o Teflon, que é o politetrafluoretileno, que a gente usa em mantas, estrutura para alta resistência à tensão, mas na verdade aqui a aplicação principal dele é isso aqui, ó, o Teflon. Panelinha. E aqui os demais, ó, o policarbonato, o PMMA, o neoprene, poliuretano para telhados, tem aquelas telhas sanduíche, né? E o PVA, que é a base para tintas. E aqui nós vamos às propriedades dos polímeros e nós vamos ver isso daí na próxima aula, ok? Dúvidas, pessoal? Por mim tá tranquilo, professor. Tranquilo, professor. Você vai dar mais uma parcial? Eu perdi um comecinho da aula. Isso, nós vamos ter uma segunda parcial, mas eu vou passar a aula que vem. Aula que vem? Isso. Combinado. É tranquila, tá? É tranquila, é uma parcial tranquila, bem fácil. Beleza. Bem fácil, bem Você tranquila. falou, tá falado, professor. Como a gente viu o começo da 4.1, a gente vai conseguir ver a 4.2 e 4.1 e 4.2, e daí a gente tem eu passo a parcial para vocês, e daí vem a 4.3 para finalizar o conteúdo e a gente fazer a nossa prova, dia 26. Tá certo, pessoal? Combinado. Bom fim de semana a todos. Bom Descanso. pessoal. Bom fim de semana, pessoal. Obrigada, bom semana final de que vem. semana, gente. Até semana que vem. Com Deus. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É.